Olá, aqui é Nick Polizzi da Ciência Sagrada e eu estou aqui com um mestre que ensina nos Estados Unidos, no México, com ensinamentos poderosos sobre uma sabedoria essencial sobre como viver uma vida desperta. Ele é um mestre da tradição Bon, do Tibete, e é fundador do Instituto Legmincho, que tem mais de 35 institutos ao redor do mundo. Ele é Tenzin Wangyal Rinpoche, e hoje nós vamos falar sobre um tópico que está no coração do caminho de uma cura interna, que é como transformar a dor no caminho. Rinpoche, é um prazer estar aqui com você. Como você está? É maravilhoso, muito bom estar aqui. Estou feliz de estar aqui. Você está em Berlim agora? Sim, eu estou em Berlim. E na verdade estou aqui há 5 semanas já. Hoje é o meu último dia. Eu estou voando de volta para São Francisco amanhã. Você viaja bastante, certo? Sim, eu viajo bastante. Eu falei corretamente? Você tem mais de 35 centros ao redor do mundo? Sim, nós temos centros de diferentes tamanhos, centros de retiros, lugares mais ligados à prática, ensinamentos. Então nós temos bastante coisa. Meu Deus. Bom, Rinpoche e eu almoçamos há mais ou menos 2 meses atrás em Berkeley, e a primeira coisa que eu disse para ele, em primeiro lugar, que honra era encontrá-lo, e segundo, eu já te encontrei online sem você saber 3 ou 4 anos atrás por meio do YouTube. Você tem uma grande quantidade de vídeos no YouTube que vão muito fundo em todo o trabalho espiritual, e isso encaixa tão perfeitamente com o que a gente faz com ciência sagrada e o xamanismo, que eu tinha que tentar te alcançar e ver se a gente conseguia fazer um encontro. Então realmente é uma grande honra estar aqui com você hoje. Então, a gente poderia começar com essa ideia de... No mundo ocidental, nós, de certa forma, tentamos resistir e nos esconder do sofrimento. A gente tenta não ter que lidar com as nossas coisas. A gente tenta não ter que sentir com o desconforto. A gente poderia falar sobre como o caminho é lidar com isso e como entender isso melhor? Bom, eu penso que, digamos assim, na tradição Bon, na tradição tibetana budista Bon, que é uma tradição muito baseada em práticas e caminho espiritual, que é muito direcionada para ir rumo à liberação, para a iluminação. E para fazer isto, claramente, bom, o Buda, ele ficou desperto porque ele lidou com o seu próprio sofrimento, com a sua própria dor. E os ensinamentos, particularmente os ensinamentos do Tantra, o caminho da transformação, ou, por outro lado, o caminho do Dzogchen, que é o caminho da grande perfeição, essas 2 escolas, uma fala mais sobre transformação da dor, e uma fala mais da liberação da dor. Tem uma pequena diferença. A gente às vezes usa a metáfora de uma planta venenosa. Se você é um médico, você irá transformar essa mesma planta, você vai fazer alguma transformação com ela, secar, por exemplo, você vai transformá-la em uma outra coisa, e toda a substância, o próprio veneno se transforma em medicina. Então, você atua como um médico nesse caso. Algumas pessoas preferem essa abordagem, em que, de certa forma, nós trabalhamos com o nosso corpo, com a nossa energia, com a nossa consciência, e nós tentamos entender e mudar essas mesmas mudanças, essas emoções cruas, e nós tentamos transformá-la em energia pura, em sabedoria. A outra abordagem é que nós chamamos de uma abordagem do pavão. Então, ela não é a abordagem do médico. O pavão basicamente come o veneno. Ele não tenta mudar nada. Ele simplesmente come o veneno tal como ele é. O pavão consegue fazer isso porque pavões comem veneno, se alimentam disso. O que ela acontece com o pavão é que
basicamente ela torna mais forte, mais saudável, mais belo, mais brilhante. Então, de certa forma, essa segunda abordagem, com ela nós também somos capazes de realmente transformar a nossa dor, mas nesse caso simplesmente estando presentes, simplesmente estando despertos, simplesmente agindo sem julgar. Eu sempre dou o exemplo do meu telefone que está aqui, por exemplo. Se eu coloco aqui na minha mão, por exemplo, se você olhar, essa é minha consciência. A metáfora é como se ela fosse a minha consciência. Esta consciência, ela não tenta mudar nada. Ela não tenta mudar este objeto. Então, basicamente, ela ilumina a escuridão. Ela ilumina o objeto. Independente de quão longamente, pode ser 1000 anos de escuridão ou pode ser 1 hora de escuridão. Essa luz não faz perguntas, ela não distingue nada, ela apenas ilumina por igual. Então, bem no fundo da nossa, o que a nossa consciência, quando ela se volta para si mesmo, nesse caso nós chamamos de uma autoconsciência. Então, todas as nossas áreas em que há um senso de escuridão, a consciência ela consegue iluminar. Ela consegue mudar as suas feridas internas, o seu conflito interno, as suas confusões. Ela consegue iluminar apenas por estar puramente consciente disso, em vez de manipular o que quer que seja com a sua mente conceitual. O que é que muito frequentemente nós fazemos no Ocidente. No Ocidente, por exemplo, tem muitas falas sobre energia positiva, lei da atração. E bom, é claro que o que você pensa, o que você faz ao longo de todo o dia, o que você tenta atrair, definitivamente atrai. Mas de certa forma, às vezes tem uma sugestão de que se você realmente quer ser rico, você só tem que pensar positivo sobre isso. E aí você vai ficar rico. Se você realmente quer se liberar, alcançar a liberação, aí você teria que pensar bastante, desejar bastante, querer muito, e aí você vai atingir a liberação. Isso é totalmente errado. De certa forma, como nós enriquecemos a nossa vida, como nós acordamos a nós mesmos, não é por conceitualizar, manipular os nossos pensamentos e emoções. Não é uma questão disso. Não é uma questão de conceitualizar com o nosso pensamento e de manipular com o nosso pensamento. É mais uma questão de estar atentos e conscientes do que nós chamamos da nossa consciência não conceitual, não dual, consciência pura. No tibetano nós chamamos de Rigpa, da consciência desperta. Então estar mais consciente é algo sobre o qual se fala muito pouco e é muito pouco entendido. Às vezes, alguns grandes professores falam sobre isso e é muito inspirador quando eles falam disso, mas às vezes a gente só consegue... às vezes a gente ouve alguém falando sobre isso sem ter a menor ideia do que isso significa. Isso acontece muito também. Então, enfim, existem essas abordagens principais. Então, nessa abordagem, sem suprimir, sem abordar, você vai diretamente a isso, isso também pode virar o seu caminho. Bom, parece que algo que nós, como pessoas, iríamos querer naturalmente fazer. Usar essa consciência pura para curar ao mundo e a nós mesmos. Por que isso não é mais tão natural para a gente? Houve algum momento em que nós vivemos assim e depois nos afastamos? Ou é algo que não é inerente a nós humanos e que nós precisamos buscar? Eu penso que provavelmente uma das razões bem no fundo,
A consciência é muito pouco familiar para a gente. Esse espaço sem fronteiras, aberto, ele não é muito familiar para a gente. Nós somos tão familiarizados com o eu, com fronteiras, nós somos tão familiarizados com as nossas condições, com a nossa zona de conforto, nossos pontos de vista limitados, e aí nós vemos por meio deles, nós existimos e operamos por meio deles. Então, a ideia de que existe alguma outra coisa nos parece meio demais. Se nós quiséssemos fazer alguma coisa, de modo geral a gente quer ir com as mesmas coisas, pensamentos e conceitos com que nós operamos. Ser meio que um pavão que come o que aparece pela frente é mais difícil. Ser um médico que transforma a planta em veneno é mais fácil. Então, o que a maior parte das pessoas faz é fugir disso. Como uma criança, como pessoas ordinárias que não são médicos, a única coisa que as pessoas tendem a fazer com o veneno é fugir. Se esconder dele, colocar em algum lugar que ninguém pode encostar. Caso contrário, você morre. Então, basicamente, em vez da dor se transformar em caminho, nós morremos e sofremos por meio da nossa dor. Bom, isso é uma coisa. Uma outra coisa é as pessoas que têm algum senso de experiência, de despertar, elas têm esse despertar no momento em que eles estão em condições, em que eles conseguem se conectar consigo mesmos. Então, no mínimo, eles conseguem se estabilizar, se acalmar, focar no seu corpo por meio do que nós chamamos das 3 pílulas preciosas, ou as 3 portas. Então, trazendo a atenção para o seu corpo, por exemplo, quando você traz a atenção plenamente para o seu corpo, você pode ter simplesmente essa sensação, esse senso de que o seu corpo está parado. E aí você traz a sua atenção para isso. Você sente o seu corpo em quietude. E aí, gradualmente, devagarzinho, você repousa lá. Quando você repousa profundamente o suficiente nessa quietude, nessa estabilidade, conexão, essa presença de um chão, isso te fortalece. Quando você se sente mais forte, você está com mais condições de lidar com a sua dor. Porque a partir deste lugar de quietude, de haver fronteiras, de sem fronteiras, com menos barreiras, aí você está muito mais aberto, você sente muito mais confiança, você consegue ver algo diretamente. Quando você olha diretamente para a sua dor, nesse exato momento a visão da dor está diferente. As pessoas dizem, uau, não é tão ruim assim. Uau, eu me sinto ok com isso, eu consigo viver com isso. Eu não sinto a dor, eu me sinto livre. Eu sinto que eu consigo apreciar a mim mesmo, eu consigo sentir alegria, ainda que eu sinta tristeza também. Ainda assim eu consigo ter uma sensação de confiança, ainda que eu sinta medo. Eu consigo brincar mesmo que eu me sinta um pouco deprimido. De certa forma, estar em condições de experienciar as suas próprias qualidades internas, mesmo por meio dessas dores. Essa que é a mágica lá. Quando você chega a esse lugar, você consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo. Nos nossos ensinamentos práticos, a gente chama isso de integração, ornamento. A sua dor se torna um ornamento para você. O seu veneno se torna a medicina para o pavão. A sua dor se torna mais forte. Às vezes as pessoas... Olha para a sua vida. Quantas vezes você sofreu? Mesmo que você não queira sofrer. Quantas vezes... Das vezes que você sofreu, quantas dores te fizeram crescer? Te fizeram reconhecer? Te fizeram descobrir coisas, te fizeram entender coisas, realizar e enriquecer a sua vida.
te fizeram ter mais cuidado? Quantas vezes a dor te enriqueceu? Às vezes as pessoas vão olhar muito de volta, muitas vezes acontece. Mas não com essa frequência toda. E muito frequentemente o que acontece é que a dor apenas continua sendo dor. A dor te destrói, te enfraquece, te desencoraja. Você perde a sua confiança. Você perde a habilidade da criatividade. Você perde todas essas coisas. A dor se torna apenas um desperdício completo. Ela te causa danos, uma situação que causa danos. Então a dor tem essa qualidade. E é importante que você realmente confie que a dor pode ser o seu melhor amigo se você quer que ela seja. Essa palavra dor é realmente interessante para mim, porque ela parece esses termos em que cabe muita coisa. Em que você pode, um termo meio que um guarda-chuva onde você pode colocar muitas sensações intricadas diferentes, de diferentes indivíduos. Na sua prática, tem alguma forma de aprofundar um pouco e ultrapassar essa uma única passada? Às vezes é uma palavra muito negativa que vale para muitas sensações. Uma vez, por exemplo, eu realmente tentei experimentar a dor e não era exatamente dor, eram simplesmente muitas sensações que eu tentei apreciar e lidar com elas. Eu separei ela em várias partes e aí eu consegui ver a dor como algo muito mais intrincado do que uma coisa só. Eu acho que quando nós pensamos sobre a dor, nós pensamos não apenas sobre dor física. Você pode ter dor psicológica, dor conceitual, algo mais emocional, mais físico. Então a dor tem um senso muito maior de abertura. Vamos pensar na dor física, por exemplo. Digamos que eu tenho algum problema no meu peito, por exemplo. Usualmente a nossa relação com a dor no meu peito, ou no chakra do meu coração. A gente não coloca atenção lá, eu ignoro o meu coração. Essa localização fica, ok, tá lá, eu sei que tá lá. Mas eu não presto atenção. Eu não me conecto com aquilo lá. Eu não trago um senso de paz, de calor, gratidão, a generosidade, um senso de estar lá, de ser gentil, de estar lá. Um senso de colocar aqui, por exemplo, como se fosse a minha consciência ali, e apenas iluminar o meu chakra do coração com a minha consciência. Nesse exato momento, esta consciência tem poder de abrir o meu coração. A consciência tem o poder de curar a minha dor. A gente não faz isso. O que nós fazemos usualmente, nós basicamente não trazemos atenção lá, exceto quando nós estamos em dor. Assim, por exemplo, é isso. Imediatamente, um olhar muito negativo de olhar em relação ao seu coração, aquele lugar, ao seu chakra, a localização da energia. Aí quando acontece de novo, nós temos medo, ansiedade, nós ficamos com raiva, incomodados. Aí, em certo ponto, nós ficamos, eu odeio essa dor, eu odeio meu chakra do coração. A gente pode não dizer isso, mas a nossa atitude é essa. Então, pense sobre essa área. Quando você olha e diz, eu odeio essa dor. A dor está muito ligada com essa área, essa experiência, essas sensações. Quando você diz que odeia, você está odiando a si mesmo, você está odiando aquela localização. Ninguém odeia o ódio, ninguém gosta do ódio. Aí, de certa forma, isso piora a dor, os bloqueios, a doença. Então, usualmente, o que nós dizemos é, olhe para isso, dê um abraço espaçoso, luminoso e caloroso. É esse termo que eu uso.
abraço. Eu digo 3 coisas: espaçoso, luminoso e caloroso. Um abraço com essas características. Essas 3 coisas têm uma qualidade muito única, uma filosofia profunda, meditação, e ela é como medicina. Elas são como medicina, porque espaciosidade tem a ver com abertura, vastidão. Então, espaço. Se você não dá um abraço genuíno a ninguém, a não ser que você esteja aberto para essa pessoa. Então você tem que ter abertura. As únicas pessoas que você abraça são as pessoas para quem você está aberto, com quem você sente conexão. Você precisa sentir aberto. Então você pode dizer, por exemplo, eu estou aberto a mim mesmo, ao meu coração. E particularmente eu estou aberto ao meu coração porque eu conheço bem o meu coração. Então a primeira qualidade é essa. Então a segunda qualidade seria luminosidade. Então tem o espaço, aí tem a luminosidade. A luminosidade é a consciência. A consciência é luminosa, ela ilumina. Então é isso aqui. Essa é a consciência luminosa. Aqui ninguém consegue evitar essa luminosidade. Então a luz está brilhando ali no meu coração. Eu tenho consciência disso, mas as pessoas não vão ver, mas está. Então essa é a segunda qualidade. Quando você está aberto e conectado, tem um calor. A qualidade do calor é como um calor. Nos termos do yoga, por exemplo, vocês podem falar de Kundalini, despertar. Às vezes falam como medicina, porque esse calor é realmente uma medicina que você produz no seu corpo. Este calor físico, calor energético, esse calor psicológico energético, ele é como medicina. Quando você traz essa qualidade para o seu coração, a sua dor, nesse momento, ela começa a mudar. A energia começa a mudar. Porque em minutos você pode sentir que tem uma mudança. Ela começa a mudar o seu relacionamento com a dor, porque você não está evitando. Você está ficando presente com ela, você está se conectando com ela. Quando as pessoas fazem isso, a gente fez algumas pesquisas já. Algumas pessoas, por exemplo, a dor delas chega a reduzir até 30% praticando assim por algumas semanas. Fisicamente elas conseguem reduzir, elas reduzem a sua dor física, não é só a dor psicológica, até mesmo a dor física. Então isso é muito poderoso. Algumas pessoas têm muita dor no corpo, ou elas têm depressão, uma dor mais profunda. Para alguém que está começando, porque é fácil para nós falarmos que a dor é o caminho, por exemplo, mas e alguém que está assistindo agora que está começando ainda? Mas ela pode pensar, ok, isso soa ótimo, mas como eu posso começar? Que eu nem sei como começar. Bom, talvez o que a gente possa fazer é meditações guiadas, breves, e talvez a gente possa fazer uma agora. Aí as pessoas podem fazer assim se elas estão por conta própria, e aí é assim que elas vão ter uma forma de como agir. Aí se elas lembrar disso já vai ser ótimo. Então, em primeiro lugar, sente confortavelmente qualquer que seja a sua posição. Você pode fechar ou abrir os olhos, como você se sentir mais confortável. Talvez fechar os olhos por agora. Traga sua atenção plenamente para dentro. Respire bem profundamente de 3 a 5 ciclos de respiração conscientes. E aí, por meio dessa respiração, expire, libere
qualquer coisa que você esteja segurando, desconforto, desconfortos energéticos, desconfortos na sua mente, qualquer que seja o desconforto que você esteja sentindo, expire profundamente. E aí, ao fim da exalação, se conecte com você mesmo e respire e descanse mais profundamente. Então, faça isso de 3 a 5 vezes. Be aware of the stillness in your body. Esteja consciente da quietude no seu corpo. Descanse. Esteja consciente do silêncio ao seu redor. Sinta essa quietude. Sinta esse silêncio. E repouse mais e mais profundamente nessa condição parada e nesse silêncio. Agora, apenas por um momento, tome consciência dos desafios que você está enfrentando nesse momento na sua vida. Ou se é uma dor física ou uma doença particular, tenha consciência disto. Então, ou é física, ou seja algo físico, seja algo emocional, tenha consciência dessa dor que você está enfrentando. Talvez alguns de vocês estejam evitando isso. Talvez alguns estão tentando lidar, mas estão enfrentando dificuldades. Então, apenas por agora, apenas olhe para essa dor, para esse desafio, seja ele físico ou emocional. E a partir desse lugar de abertura, você está aberto para isso, para a dor. Because that pain, in a way, it's you identifying with that pain. Esta dor, de certa forma, é você se identificando com essa dor. De certa forma, essa dor está te pedindo ajuda. Então, estar aberto, estar consciente, ser cuidadoso em relação a essa dor, self-compassion from that openness. Uma autocompaixão partindo desta abertura, desta consciência. Like you would be gentle, be kind,
Da mesma forma que você seria cuidadoso, carinhoso e gentil com seu melhor amigo. Se o seu amigo está passando por dor, você vai estar presente, vai ser gentil, vai enviar carinho, vai enviar calor. Você faz a mesma coisa em relação a você mesmo. Então essas qualidades, estar aberto, estar consciente e conectar com isso e enviar este senso de calor. Eu chamo isso desse abraço espaçoso, caloroso e luminoso em relação a essa dor. Seja emocional, uma autocompaixão que você envia em relação a essa emoção. Você se conecta e continue ficando lá, conectado, ficando neste calor e conectado continuamente. Just feel this continuous sense of being very open to it. Apenas sinta uma continuidade da sua abertura em relação a isto. Perceba que tem muito calor, que você está enviando muito calor na direção dessa dor. Toward yourself. Você está enviando muito calor para você mesmo, da mesma forma que você faria com seu melhor amigo. Continue. Okay. Ok. So, one can, of course, bom, você sabe, é claro que a gente fez uma sessão muito curta aqui. Você pode, isso é exatamente, você pode continuar fazendo mais meia hora isso, algo assim. Então você começa repousando no seu corpo, repousando nessa quietude, repousando nesse silêncio, repousando nessa espaciosidade, repousando no seu corpo, na sua fala, na sua mente, o que nós chamamos das 3 portas, e aí repousando o suficiente para que você possa ver com mais clareza. E aí você olha para a sua dor em vez de ignorá-la. Se você olhar para ela, você vê diferenças. Se você repousar ali o suficiente, você vê que é diferente. E a partir desse lugar, quando você vê mais abertura, quando você vê com mais clareza, a presença está lá, a consciência e a luminosidade estão lá. Quando tem essas qualidades lá, aí tem um senso de calor lá. Então é como se você estivesse dando esse belo abraço no seu amigo que mais precisa desse abraço naquele momento. É como abraçar, ficar na presença de um belo abraço. Você, da mesma forma que você faria com seu amigo, você faz com você. Tem muito espaço, muita luz em relação à sua dor, em relação a essa emoção física. E aí, quando você faz isso, você vai ver a resposta da emoção da dor. Quando você vê as diferenças,
É como o seu amigo pode chorar lágrimas de gratidão, de alegria, de conexão. Lágrimas por estar sendo ajudado. Então, de certa forma, o seu próprio senso do seu eu, de uma identidade de dor, você também pode sentir lágrimas surgindo. Talvez um pouco de cura surgindo e aparecendo. Talvez você se sinta realmente apoiado. As pessoas diferentes têm experiências diferentes, mas todas as experiências giram ao redor dessa sensação de estar reconhecido e conectado, em vez de estar ignorado e desconectado. Então a cura pode acontecer. Enquanto nós estávamos fazendo isso, eu senti um pouco de dor no meu pescoço e eu pensei, talvez eu tenha algo aqui para trabalhar. E bom, eu nunca tinha ouvido esse termo de um abraço espaçoso e caloroso e luminoso. É quase como se viesse uma informação de volta para você. Eu achei muito maravilhoso. Às vezes é uma informação muito profunda, quase às vezes como da maneira pela qual você está vivendo a sua vida. Tem algo aqui que você não está reparando na sua vida. Eu fico me perguntando, o que é a dor? O que é isso? Bom, basicamente, a dor é uma manifestação da desconexão com você mesmo. Pense, por exemplo, uma doença, algo que se manifesta no seu corpo. Essa dor, basicamente, normalmente ela vem após um período longo de emoções negativas, estresse, tensões. E aí, isso que nós chamamos de venenos negativos produzem isso. Digamos, uma doença do coração, por exemplo. Eu não estou dizendo que uma doença do coração tem que vir necessariamente disso. São muitas causas e condições juntas. Mas isso seria um exemplo. Esse problema no coração, por exemplo, poderia ser causado, e as pessoas dizem, tem pesquisas que mostram isso. Ela pode ser causada, por exemplo, pela solidão, pela raiva. Essas coisas são fatores para a doença do coração. A sensação de estar sozinho e a raiva são emoções. Mas a razão pela qual você fica com raiva tem uma outra razão pela qual você fica com tanta raiva, com tanta frequência. Talvez porque você sente que o mundo está indo para cima contra você, está te perseguindo e você precisa se proteger. Se você olhar todo o clima político, por exemplo, hoje, ele é cheio de raiva. E tem muita raiva porque as pessoas sentem que elas precisam proteger a si mesmas. Só que a raiva não protege, a raiva destrói. Mas a nossa tendência natural humana é ficar com raiva para se proteger, para nos proteger. Então, por que você precisa se proteger? Porque você se sente inseguro. Por que você se sente inseguro? Porque você não sabe quem você é. Você está se identificando com algo que você não é. E aí, porque você precisa proteger isso que você é, isso vira uma ameaça. Você precisa ter alguma experiência, alguma pequena experiência de quem você é. Então isso é muito ligado à sensação de desconexão, de não saber quem você é, de ter uma identidade de dor causando isso, de ter emoções negativas causando esse senso de raiva, solidão, e aí isso causa essa condição física. Por exemplo, uma respiração fica mais restrita, e aí essas coisas causam o problema no coração. Então tem todo esse processo que vai do espaço até a energia, até o nível físico. As situações também são o reverso. Também pode existir, por exemplo. Você traz a consciência, por exemplo. Às vezes falta isso. Então se o coração está bloqueado, ele também precisa de espaço. As emoções podem ficar bloqueadas, por isso que você não consegue se conectar com alguém, você não consegue amar, você não consegue sentir amor. Você precisa ter espaço. Mas na meditação também, uma das partes mais importantes da meditação é criar a consciência do espaço. Você precisa da consciência do espaço. É por isso que esse abraço espaçoso, luminoso e caloroso tem uma filosofia profunda, como que
muita literatura sobre isso e profunda transmissão sem nenhuma ruptura sobre isso. Um abraço espaçoso, luminoso e caloroso. Isso é uma sabedoria muito profunda que está surgindo dessa conversa. Rinpoche, nós vamos fazer outra conversa sobre isso no dia 20 de junho. Focada nesse tópico sobre transformar a dor. Bom, nós fizemos essa fala sobre transformar a dor no caminho. Qual você acha que pode ser o próximo assunto do qual nós vamos falar? Bom, a gente pode pegar um feedback da audiência e ver o que as pessoas estão perguntando. E aí nós podemos nos basear em qual possa ser a energia coletiva da audiência, no que as pessoas estão interessadas em ouvir. A gente pode continuar e fazer mais uma sessão de meditação, isso é possível. Nós também podemos falar sobre trabalhar com medo, porque ele é um elemento muito importante na nossa dor, especialmente na causa de dor na nossa mente. Então a gente pode ir por aí. Bom, todo mundo que está vendo isso agora, por favor, deixe seus comentários, fale sobre o que você gostaria de saber sobre, e aí nós vamos tentar atender esses pedidos no próximo vídeo. Bom, eu fico feliz de aparecer aqui também nas próximas semanas. Eu também estou fazendo ensinamentos no meu Facebook, na minha página Tenzin Wangyal Rinpoche, eu faço um Facebook Live. Vocês todos são muito bem-vindos a se juntar lá. E também vai ser muito bom se juntar à nossa próxima sessão com você. Rinpoche, qual é a página do Facebook? É Tenzin Wangyal Rinpoche. Esse é o nome da página do Facebook. Se você clicar lá, você vai ver informações sobre no dia 6 de junho, até do dia 6/6 até o dia 8/8, toda semana, toda terça nós vamos estar fazendo Facebook sobre Yoga dos Sonhos no Facebook Live, e eles vão ser traduzidos em 17 linguagens ao redor do mundo. E aí quem não fala inglês tem outras opções também. Isso é maravilhoso, Yoga dos Sonhos, sim. Uau! Bom, todo mundo que está participando disso vai estar se comprometendo pelos próximos 2 meses a seguir as instruções e praticar toda noite antes de dormir e aplicar. 1/3 da nossa vida nós estamos dormindo. Então, por 20 ou 25 anos você está dormindo. Então, esses 25 anos de vida em que você não sabe o que está acontecendo, agora é um bom momento de saber o que é isso e o que você pode fazer, como crescer e curar durante os sonhos. Então essa é a ideia. Meu Deus, bom, eu vou me inscrever lá imediatamente. Meus sonhos são loucos. Eu vou tentar descobrir como trabalhar com eles então. Bom, Rinpoche, é uma honra estar aqui com vocês. É sempre um prazer falar com vocês. Eu mal posso esperar até que nós nos encontremos de novo. Tem sido muito benéfico para mim e tenho certeza que para todo mundo que está assistindo também. Bom, obrigado a você, obrigado a todos. Bom, até a próxima.